gente vai começar a dar nossas opiniões. Não, nossa, eu fiquei pensando aqui que essa semana eu resolvi sofrer, né? Ó, iniciou agora. Essa semana eu resolvi sofrer, né? Porque eu terminei a leitura desse livro e aí eu comecei a assistir o documentário da Botkiss. Minha gente, Mana! Que não, eu tava sobremesa! até a meia hora atrás, eu tava chorando lá no meu quarto, assistindo o documentário. Eu, Renata, a gente vai chorar em todos os episódios. Porque, meu Deus, não tem como, assim, não tem como a pessoa assistir e não chorar, pode ter certeza. E é porque eu não sou uma pessoa que chora fácil. Não sou, de forma alguma. Não sou uma pessoa que chora fácil. Não choro lendo livro. Não chorei nesse. Eu fico abalada, fico, mas chorar, não sou uma pessoa que chora. Mas, meu Deus, gente, escolhi a semana para sofrer. Só pode. E antes ainda tinha lido um também que era bem, bem emotivo, né? Um lugar bem longe daqui. Um mês de Também sofrimento. sofrimento. Eu tô lenta esse mês para leitura por conta da cirurgia, mas tô tentando terminar meus livros. É difícil. Acho que a gente já pode começar, né? Já tem bastante gente. Aí quem for chegando vai agregando, né? Então vamos lá. Boa noite, bem-vindos à nossa primeira reunião de 2023 do Clube Livros, Vinhos e Elas. É muito bom ver que nosso clube está crescendo, que cada vez tem mais pessoas participando das reuniões, né? Sejam bem-vindas as pessoas que chegaram nesse mês, né? Começaram agora. Bem-vindos os que já estavam aqui, sempre bem-vindos todos, né? A gente espera que esse seja um lugar onde a gente seja bem tratado, onde a gente se trate bem, onde a gente compartilhe coisas boas, né? Onde a gente consiga se respeitar, né? E o livro desse mês é Herdeiras do Mar, da Marilyn Brast, eu acho que é assim que fala o nome dela, da editora Paralela. E vamos começar, que comecem os jogos. Quem vai primeiro? Eu vou falar rapidinho, porque eu não terminei de ler o livro. Tá bom, então tá bom. Fale aí. Vou falar assim que eu achei. Eu li até um pouquinho depois da metade do livro. Eu achei uma leitura muito pesada para mim, né? Tem muitos gatilhos. E o livro já começou assim, muito pesado. Eu achei que ele teria uma história primeiro, para depois começar, mas não, ele já começou direto com o sequestro lá da menina, da Hannah, né? E, meu, para mim, assim, como eu falei, tem muito gatilho. E eu tinha que dar pausa, sabe? Toda hora eu parava um pouquinho, respirava, voltava a ler, parava um pouquinho, respirava, voltava a ler. Mas, assim, sobre a história em si, eu achei as duas muito fortes, porém a parte da Hannah era a parte que tocava mais, sabe? Era a parte, assim, como eu não li completo, eu não sei o desfecho, né? Eu não sei o que aconteceu, vou descobrir aqui na reunião. Eu não sei o desfecho, o que aconteceu com a Amy, mas eu achei ela também uma pessoa forte, mas a parte da Hannah foi a que me tocou mais, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha para falar. Como eu não li tudo, não tenho muito o que compartilhar. Liana, a tua câmera está ligada, a gente está vendo suas andanças pela casa e quando outra pessoa estiver falando, a gente procura mutar os microfones para a gente não ter interferência no áudio, tá bom? Eu ia falar isso agora. Já ia comentar. Eu acho que ela não escutou. Pois é, eu acho até que a gente consegue. Não sei se a gente consegue
Acho que tu tá no Não, notebook? tô. Mas eu só consigo mutar ela, eu não consigo. Eu não consigo tirar o vídeo, ela mutou. Eu não consigo tirar o vídeo dela. Então, vou falar então agora. Ai, gente, não sei. Como a gente estava conversando antes, né? Esse livro, ele é um livro que, apesar dele ser um livro fininho e tudo mais, você não consegue ler ele de uma tacada só, né? É um livro que, primeiramente, avisar todo mundo que está assistindo, esse é um livro que possui inúmeros gatilhos. Não vou poder falar que as palavras das coisas, porque senão acho que o YouTube derruba, mas ele tem muitos gatilhos. Então, antes de pegarem, vão dar uma conferida sobre o que é a história, né? Assim, por cima, para poder já estar avisado dos gatilhos. Na edição que eu estou lendo, pelo menos, ela não tem nenhum aviso, nenhum alerta, nada relacionado a isso, pelo menos eu não vi, né? Que era uma coisa que a gente até já tinha debatido o quanto isso é errado, né? Porque eu já li muitos livros de Segunda Guerra. É uma temática que eu gosto muito de ler, apesar de eu ficar acabada, né? Quando eu termino de ler um livro de Segunda Guerra, eu termino assim, destruída. Eu dou até uma espaçada entre a leitura de um e outro, mas esse livro, eu achei que o pior livro que eu tivesse lido de Segunda Guerra fosse As Últimas Testemunhas, da Svetlana, que são vários depoimentos e ele é muito pesado. E eu demorei quase um ano para terminar de ler o livro, porque realmente eu não conseguia. Era um negócio. E algumas histórias elas ficaram muito na minha cabeça. E esse livro, assim, eu acho que talvez ele seja mais pesado do que o da Svetlana, porque você cria uma conexão muito grande com as meninas da história, né? As Últimas Testemunhas, como é uma coisa, como são depoimentos, você tem, assim, um pouco mais de desligamento, eu acho, apesar de serem histórias reais, né? É difícil você se desligar disso. Mas ele, como você termina tendo um apego muito maior aos personagens, você assim, se envolve muito mais, eu acho. Não sei, não consigo pesar agora, mas enquanto eu estava lendo ele, tinha momentos que eu tinha que parar para respirar, tinha momentos que eu não, só vou terminar essa leitura amanhã. E eu acho que são coisas, assim, eu pelo menos não esperava muita coisa do que aconteceu com a Hannah, entendeu? Ok, algumas coisas eu já esperava, mas outras coisas eu fiquei, meu Deus, eu não tô acreditando que ainda vai ter isso, né? A história lá do cara, do policial que pegou ela, voltar no bordel, as histórias que ela conta no bordel, nossa, tipo, eram coisas assim que eu não tava esperando de forma alguma, né? E eu acho que eu gostei do final. Eu achei que foi um final plausível. Eu não sei se vocês leram depois o que a escritora falou, que ela falou assim, eu queria dar um final legal para Hannah, né? Um final, assim, né? Pelo menos tentar ter essa tranquilidade no coração de saber que ela teve um final feliz. Mas ela sabe que muitas histórias não terminaram assim, né? E que muitas meninas nem conseguiram contar suas histórias, então ninguém nem sabe realmente o que foi que aconteceu com elas. Mas são coisas muito pesadas. Eu gostei do final. Para mim foi um final dentro da possibilidade de felicidade que as duas poderiam ter, né? De um final feliz para as duas. Eu acho que foi um final plausível para uma história real. Eu facilmente poderia acreditar nesse final, entendeu? E não no final em que as duas se encontraram e ficou tudo bem. Isso não caberia para mim nessa história, sabe? Eu acho que o final que elas tiveram, apesar de que queria saber por que a Hannah não voltou para a família, sabe? Queria saber se ela depois foi procurar e não encontrou a casa, porque a casa estava queimada. E, assim, até quando ela viveu, né? Se depois, sei lá, se elas passaram em uma das manifestações, se elas passaram pela outra e não se reconheceram. Eu fiquei muito com essas dúvidas na minha cabeça. Acho que são dúvidas que eu vou ficar para o resto da minha vida. E eu gosto de livro assim, que me deixa pensando no final, para todo sempre. Menina má, até hoje eu penso naquela diabo daquela menina. Como foi com aquela menina? O que é que está acontecendo com aquele diabo daquela criança? Ainda penso, eu acho que esse livro vai ser assim, eu vou para sempre ficar refletindo sobre a vida da Hannah, né? Eu também adorei esse livro, né? Já tem um ano que eu li, em uma outra leitura.
E foi bastante controversa também, tá? E o final, né? Alguns gostaram, outros não, porque todo mundo queria ver as irmãs juntas. Eu também achei muito pesado, mas um livro necessário, né? Porque a gente, como você, eu já li muitos livros sobre a guerra, e a gente sempre vê a história dos soldados, né? Dos homens, e não essa parte feminina, né? Eu nunca ouvi falar dessa, tipo uma aldeia, né? Que seria de mulheres, né? Que elas é que eu achei muito bom você ver que as mulheres é que tinham o planejamento da casa, elas é que eram a subsistência, né? Não os homens, era diferente. E assim, cuidavam uns dos outros, né? E as mulheres eram primordiais. E a gente não vê isso em história nenhuma, nem na escola, eu nunca ouvi falar. Então, assim, para mim foi muito impactante ver a história das duas irmãs, né? O que a Hannah passou, acho que nem 1 milhão de vezes a gente poderia pensar, né? Aquele soldado maluco lá que ficou fissurado nela. E quando ela pensou que ia sair, né, com a vida boa lá com os mongóis, ele ia aparecer de novo e fazer tudo aquilo. Então, eu acho que o final, assim, foi muito condizente, até porque ela, mesmo na história, diz, né, com a menina que conseguiu voltar, né, e toda a família ficou sendo vista, né, porque a menina voltou, aí aquele sempre pensamento, né, que a mulher foi a culpada, que ela foi estuprada, e aí para a família é o mal. Então, acho que ela pensou também, eu fico pensando, né, no que poderia fazer com que ela não voltasse. Acho que isso seria um dos motivos, porque ela construiu uma vida nova, não sabia o que tinha sido feito da família dela, né, como estaria, não sabia que os pais já estavam mortos, né, em todas as tentativas dela de fugir. E tinha esse pensamento, eu vou voltar, mas vou ser um estorvo para minha família, o que vão pensar, né? Então, eu acho que teve a parte do estupro, né, que, desculpa ter falado, eu chorei, eu estava dormindo, né, eu li no Kindle, meu marido do lado, eu tive que parar, fechar o Kindle, porque eu chorava de soluçar. Eu falei assim, meu Deus, que livro é esse? E isso foi do começo ao fim, mas essa parte, assim, foi muito chocante, né, tudo que ela passou, mas eu acho que ali, mesmo você esperando, os detalhes eu chorava, mas eu chorava muito. Eu falei assim, não, vou parar, não tem como eu ler isso aqui agora. E eu acho que várias partes do livro você sente isso, que você tem que dar uma parada e respirar. Mas, assim, eu acho que é um livro que eu vou levar para a vida inteira. Você viu, eu li há 1 ano, mas eu continuo com a história na cabeça. Então, assim, claro, a irmã tem uma vida sofrida também por tudo que passou, né? Depois a gente vê a história dela não falar tanto do conta do marido, mas eu acho que a parte da Hannah é sem palavras. Mas é um livro necessário para a gente ver um pouco da outra história, né? Não só o que a gente aprende na escola. É interessante tu falar isso, Cris, só porque instantinho, Shell. É só porque eu me lembrei do negócio que elas falam, inclusive no livro, que elas dizem assim, toda guerra, quem mais sofre são as mulheres e as crianças, né? E realmente o que tu falou, a gente sempre vê a história contada pelos homens, né? As histórias de guerra contadas pelos homens. E a gente é muito difícil a gente encontrar literatura, né, livros de história e tudo mais contada por mulheres. Isso aí, essa frase me pegou demais, né? A gente pensar na guerra da Ucrânia e os relatos são muito parecidos, né? Tipo, muitos relatos de estar também acontecendo isso, e a gente sabe que é real, a gente sabe que é verdade, né? É difícil. E ainda nessa linha aí, Thay, depois eu fui pesquisar porque eu fiquei curiosa a respeito da estátua. Então eu queria ver como é que era essa estátua. E ela existe mesmo. Ela existe, ela é muito. Existe, eu botei no Google também. Eu botei várias coisas no Google, aparecendo, aí eu
comida tal. Aí lá ia eu para saber que comida era aquela. Estátua tal, mulher de consolo, minha filha, eu Google. Raineiô, né? As mergulhadoras, tudo isso existe. E aí eu fui atrás da estátua e saber um pouco mais sobre esses protestos. E até hoje, nem o Japão e nem a Coreia fizeram nada a respeito disso. Não adiantaram os protestos, não adiantou nada. Até hoje, eles só varreram para debaixo do tapete e fingiram que essa parte da história não existiu. É muito triste, muito triste. Eu li nas notas da autora que ela disse que não consideram, né, um crime de guerra isso. Só consideram, tipo, o que os homens sofreram. Aí, a moça que me indicou o livro também me indicou o quadrinho Grama, que é sobre esse assunto também. Aí eu tô para ler, mas não quero ler agora, porque pode ser que dê mais gatilho para mim. Mas eu gostei muito da leitura. Na nota da autora, ela fala, inclusive, relacionado à Alemanha, né? Ela faz uma comparação com a Alemanha. Que ela diz a Alemanha, que, inclusive, isso é uma das coisas que eu acabei de ver no episódio que eu assisti agora da Batkiss, né? A gente tem que conhecer a nossa história para não repetir. E eles falam isso, e é falado isso no livro também, né? Você tem que conhecer, tipo, saber o que foi que aconteceu para que você não repita essa atrocidade. E eu acho que é muito isso também o que a Alemanha, que eles até falam, né? A Alemanha conseguiu reconhecer tudo que foi feito e tudo mais. Hoje tem memoriais, hoje tem museu, para que as pessoas saibam aquilo, tomem conhecimento daquilo. E era a mesma coisa que era para ter sido feita nesse caso, e inúmeros outros que, né, a gente sabe muito pouco, ou muitas vezes nem sabe, né? Porque até hoje eu não sabia, né, da existência, até esse mês que a gente resolveu ler isso, eu não sabia da existência, né, das mulheres de consolo, né, que meio que ficou apelidado, né. Vai, Carol. Aí eu ia falar justamente isso que a Thay falou, que eu também não sabia. Quando eu fui ler o livro, eu também não sabia do que era, porque eu não leio muito assim sinopse, não. Tá lá, eu pego e leio. Aí eu não esperava que fosse sobre esse assunto. Também fui pesquisar bastante depois, porque é uma parte da história que a gente não sabe, né? E também achei muito interessante o fato de trazer a visão das duas irmãs. Porque talvez se a gente tivesse a visão só da Hannah, a gente ia achar que ela salvou a irmã, viveu todo mundo feliz e ela sofrendo. E não, a falta, não só o que ela sofreu lá, o que ela viveu, toda aquela experiência é muito cruel, como também como isso afetou a família dela. E não só o fato dela ter sido levada, mas como a guerra em si. Tipo, naquele momento ali tá falando da família dela, mas quantas famílias não são destruídas durante uma guerra? De diversas maneiras diferentes. Quantas crianças, pais, mães sofrem de maneiras diferentes, cada uma à sua maneira, durante uma guerra. E justamente a gente vê muito, quem tá lá guerreando, lutando, brigando. E não é só sobre isso que é uma guerra. Os civis, quem fica em casa, todo mundo, né, sofre muito. É isso mesmo. Paty, quer falar? Agora eu consegui. Eu queria completar o que a Carol disse, né? De a gente achar que a irmã ia ser salva, né? De ter essa... Pelo menos a gente ficaria um pouco mais contente, mas a gente vê quem sofreu mais, né? A gente vê que a irmã sofreu muito também, com sentimento de culpa, por não ter ajudado, né? Por ela ter ficado, por ela ter sobrevivido, né? Por que eu merecia mais? Por que a minha irmã se sacrificou por mim, né? E assim, de ter ficado imaginando pelo que a irmã passou. Acho que ela nunca conseguiu ter uma vida completa. E assim, e o momento final que ela encontra a estátua, né? Como se ela tivesse encontrando a irmã, a alma da irmã. Aquilo trouxe uma paz para ela, né? Foi assim bonito, foi bonito demais, apesar de toda a dor, né?
Muito, muito triste. Mas, assim, bonito, um encontro bonito no final. Né? A gente vê que a Amy sofreu demais também, apesar de ter sido, vamos dizer, ela ter sido a protegida, ela ter sido a que não foi levada, né? A que não foi uma mulher de consolo, que é um nome também horroroso, né? Consolo de quem, né? Né? Assim como as meninas falaram, quem sofreu na guerra, quem mais sofreu foram as mulheres, né? E isso nunca foi reconhecido. Elas nunca tiveram esse reconhecimento. Mas achei que essa estátua foi o que fez a irmã encontrar um pouco de paz, né? Dela se reconectar de uma forma com a alma da irmã. Foi a parte que eu achei assim demais, que eu chorei um pouco, que eu também não sou de chorar, né? Apesar de sentir muita raiva, muita angústia, né? Foi essa parte que eu chorei, que eu consegui colocar assim para fora, né? Pela pureza, pela beleza desse final. Eu gostei bastante do final da irmã mais nova, né? Achei muito bonito. Teve um momento do livro que eu fiquei mega feliz, fora o final. Foi quando o Morimoto morreu. Teve o que merecia. Diabo aquele homem. Fez o ritual do sepulcro, né? O melhor é ela, a Hannah, né, quando ela vê ele morrendo, ela diz assim, ninguém merecia morrer daquela forma. E eu, na minha cabeça, pensando, ele merecia sim, ele merecia ter morrido pior. Eu tava com tanta raiva, meu Deus do céu, não, amada, ele merecia, olha, ele merecia. Eu achei que foi pouco, achei que ele sofreu pouco. Eu queria que ele tivesse sido mais torturado ainda. Ele tinha que ser torturado por um tempo para depois ser morto. Exatamente, ele morreu em um dia. Eu esperava pelo menos 2 meses, meu amigo, ele sofrendo. Ele tinha sido transformado em um homem de consolo. Justo. A Patrícia realmente citou uma coisa que me incomodou muito, né? Porque o termo mulher de consolo, eu fiquei, gente, consolo para quem, né? Pelo amor de Deus. Só que eu não encontrei nenhum termo assim, não, hoje, né? Até isso é difícil, né? Como é uma situação que não foi nem reconhecida, até para você estudar sobre e trazer uma terminologia, né? Um apelido melhor, né? Que não machuque essas mulheres novamente, é difícil, porque não é nem reconhecida, as pessoas não conhecem a história. Então é muito complicado. Eu ainda até procurei outro nome, né? Mas não encontrei, se vocês tiverem encontrado, inclusive. O pessoal que pesquisou aí, que bancou Sherlock Holmes. Posso falar? Deixa eu falar. Não, eu torci muito pelo encontro das irmãs. Eu tava torcendo até o final, mas elas se encontraram de algum jeito, né? Eu até coloquei no Scooby. As irmãs se encontraram de um jeito bem diferente. Mas eu não sei se eu fiquei mais triste pela história da Hannah ou da Amy. Foi bem triste as duas. As duas tiveram histórias tristes assim de formas diferentes, né? Porque a Amy teve que ficar casada com o abusador dela durante toda a vida, descobrir que ele tinha mandado matar a mãe dela e não podia contar para os filhos para não traumatizar os filhos. Então, ela foi a vida inteira abusada física e mentalmente, né? É muito, muito triste a história da Amy também. E também para a gente ter essa noção de que não só as pessoas que assim, os dois lados sofrem, né? Tanto de quem vai quanto de quem fica. A família também fica muito destroçada, né? Eu acho que isso aí também foi uma coisa que me pegou muito, porque é como você falou, se não tivesse o depoimento, não sei quem foi que falou isso, se não tivesse o depoimento das duas, a gente ia achar que a Amy tinha vivido super feliz. E aí,
Quando você vê que, na verdade, não, ela sofreu demais também na vida dela, né? É não só ela, né? Toda a família dela sofreu muito. Sim, a família se quebrou. A Na, procura horrível, né? E ainda por cima a gente vê assim, as irmãs sofreram de diferentes formas, mas a vida das duas foi despedaçada, né, com a guerra. A verdade é essa. Ô, gente, estão me escutando direito? sim, na tá com o livro fresquinho, terminou hoje. Eu queria dizer que é um livro muito pesado, viu? Acho que é um dos livros mais pesados que eu já li. Inclusive, eu só li ele tão rápido, em poucos dias, porque tinha que participar da reunião hoje. Senão, era um livro que é para ler em doses, assim, homeopáticas. Umas 10 páginas por dia. E aí eu queria dizer que o que eu achei interessante é porque, assim, quando a gente pensa em Segunda Guerra, a gente pensa só na Alemanha, Hitler, a questão do nazismo, e essa questão da invasão da Coreia pelo Japão, das mulheres de consolo, era uma coisa que eu particularmente eu não sabia que tinha acontecido. Eu nunca vi sobre isso na escola, em textos sobre a Segunda Guerra. Então, assim, apesar de ser uma coisa muito pesada, que me traumatizou muito, que eu chorei assim, litros, foi interessante descobrir sobre essa história, né? Porque realmente não é uma coisa fala. Eu estava até pesquisando e a autora até fala naquele textinho que ela coloca depois que o Japão queria que retirassem, né, a estátua lá da Coreia e assim para sufocar os crimes que o Japão cometeu e nossa, eu tô horrorizado até agora. E esse quase destruiu minha fé na humanidade. Só o finalzinho que me deu um pouquinho de alegria, porque se não fosse esse final, pelo amor de Deus. E a gente não reflete também, quando a gente lê esse livro, a gente passa a refletir sobre outras guerras acontecendo nesse exato minuto, né? Dentro da África, muitos países estão em guerras, né? Tem guerrilhas dentro deles. E as crianças e as mulheres sofrem com tudo isso, né? No Oriente Médio também, né? Quantos anos esses países já não guerreiam, né? E ninguém nunca abriu a boca para falar o que realmente acontece com essas mulheres que são mantidas em segurança dentro do país, né? A gente tem até alguma literatura, como a gente leu em Persépolis, mas não tem uma visão do que realmente acontece com as mulheres que são capturadas, presas políticas, né? Então, existem muitos conflitos hoje acontecendo que podem estar sendo da mesma forma que aconteceu com essas mulheres, né? A Jazz escreveu uma coisinha aqui no chat, eu vou comentar, né? Ela falou que ela disse que o áudio dela tá ruim, ela não tá conseguindo falar. Aí ela colocou uma coisa que sempre chama a minha atenção nessas histórias, são as formas de poder que os homens exercem sobre as mulheres. É sempre da mesma forma, subjugando todas elas aos seus desejos e à sua serventia. E realmente, né, é muito isso, né? A gente sempre vê a quantidade de humilhação que elas duas passaram, né? As formas de humilhação que elas duas passaram é totalmente chocante. Se quer falar? E no começo ela contando a história da garotinha, né, que ela tentou salvar no trem, né, e não conseguiu, no barco, na verdade, não foi? E depois a garotinha chegou no trem e já só para morrer, né? Aquilo ali me pegou pesado, gente, pesado. Oi. Já cantaram Parabéns, Calu? Não? Ah, então tá. Depois canta. Boa noite, estão me ouvindo? Dá pra ouvir bem? Então tá.
Eu li esse livro, que nem o Ná falou, em doses homeopáticas. Eu queria muito terminar de ler, mas eu não conseguia. Eu li acho que umas 30 páginas por dia e deu. Era o máximo que eu conseguia. Eu tinha que fazer outra coisa, ver outra série. Eu chorei o livro inteiro. Eu já sou emotiva, né? Me debulhei em lágrimas, desidratei. Foi um livro, assim, muito. Ao mesmo tempo que ele é muito pesado, relata tudo, tu ainda vê que a autora relata de uma maneira até meio delicada. Por mais que ela seja pesada, o final mesmo que ela botou, ela disse, eu quero, ela fala, né, que não tem como ela saber qual foi o final da Hannah, mas eu queria que esse final, e realmente o final é muito bonito, né, por ver tudo que a Hannah sofreu, tudo que a Emiko sofreu. A Emiko, no fim das contas, reencontrou a irmã, a Hannah mergulhou no mar e decidiu voltar esqueci o nome do outro, era As não vou lembrar. O Altana, nome do não? guri. Altan, eu acho. Altan. Isso. E aí ela acabou decidindo voltar para ele, né? Naquele mergulho. E aí eu chorando e eu pensando, porque ela mesmo voltar para a terra dela, que nem no início, né? Do livro, quando ela começou a mergulhar, né? Que tem as Raniel, né? Falando daquela moça que voltou, que desgraçou a vida do pai. Lá neles tem muito isso da cultura, né? Esse machismo desgraçou a vida do pai. Elas falam assim, o pai dela ainda não é só a vida dela que ela desgraçou, né? E realmente desestrutura toda a família, né? Que tristeza, né? A mãe dela, o pai dela sofreram, o pai dela deixou de ser alegre. E que coisa, né? A guerra destrói famílias, né? Eu também, como a maioria não citou, eu nunca tinha, talvez até por ignorância, parado para pensar o que sofrem as mulheres e as crianças na guerra. Eu sempre imaginei assim, as que conseguem ficar em abrigo, ficam em abrigo, as que não conseguem nunca imaginar isso, que raptavam as pessoas para abusar delas, estuprar e tipo, meu Deus, que mundo eu vivo? Fiquei pensando assim. E isso acontece em tudo quanto é guerra, né? Como agora deve estar acontecendo. E eu fico chocada com isso, né? Em pleno, meu Deus, que tipo de humano, ser humano nós somos, em que o desejo sexual de um homem se sobressai à vontade de uma mulher só porque ele está em guerra. Aí eu fiquei assim, o livro me deu diversos sentimentos, desde tristeza, depressão, a raiva, ódio, rancor. E realmente eu gostei muito do final. Eu achei que a autora foi bem delicada no final, dar esse final tanto para Hannah quanto para Emiko. Fiquei feliz com a morte esqueci o nome dele, esqueci o nome de todo mundo. É Marimoto, sei lá como é que era o nome. Morimoto. Mas eu realmente queria que ele tivesse assim, arrancado as unhazinhas dele, depois arrancado as falanges, depois arrancado ali metade. E assim, arrancando de pouquinho em pouquinho. De hora em hora, arrancando um pedacinho de cada dedinho da mão, assim, sabe? Pelo menos isso. Queria uma, queria uma tortura melhorzinha. Mas tudo bem. Eu acho que é que o foco da autora também não era isso, né? Mas. E no final, a Hannah ainda disse que ninguém merecia morrer daquele jeito. Ainda era uma pessoa de coração puro, né? Se era eu, meu Deus, tinha dito, não, judia mais dele. Mas eu acho que é uma leitura muito necessária. Apesar de todos os gatilhos ser muito pesado, imagina que vai ser muito difícil para pessoas que sofreram abuso, qualquer tipo de abuso, ler um livro desse. Mas é uma leitura necessária. É a gente saber um pouco da nossa história, né? A história da humanidade, quanto o ser humano consegue ser ruim, né? E eu fico chocada com isso. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, porque Deus criou o homem. Acaba que todo mundo logo de uma vez. Mas gostei muito do livro. No final, eu gostei dele. Ixi, mas eu também às vezes tenho essa sensação, que às vezes eu penso assim, meu Deus, não tem mais jeito não, pode jogar uma bomba para parar o motor de que não dá mais. Começa tudo de novo, que talvez da próxima vez dê certo, mas dessa vez não deu mais. Porque tem Não, cada coisa que você lê. Eu acho que todo livro de guerra é isso, né? Você pensa que você vai. Ah, já vi tudo que podia acontecer, mas não só então, piora. Você não, e uma piora. coisa que os orientais têm muito disso, eles têm muita vergonha, né? Tanto que a Emiko demorou, só no fim da vida foi contar pros filhos o que ela passou, né? E eles têm muito disso de ser reservados, né? E eu tô chocada com isso, né?
E era esperado. E ao mesmo tempo assim, que eu tô chocada, eu vejo quanto eles são uma cultura machista e patriarcal, né? Querem que tire a estátua lá da embaixada. E negam a história, não admitem, sabe? Ai, sabe quando uma... Ai, que raiva. Porque como é que pode, né? Custa fazer uma carta, um pedido de desculpa e admitir os erros cometidos, custa. Imagina, até a Alemanha admitiu. A Alemanha admitiu os crimes de guerra contra judeus e contra, sei lá, tantos povos que matou dá. Eu não sei, assim, eu gosto assim, eu fico pensando, eles são tão evoluídos meu Deus, na tecnologia e tantas coisas, tem tanta coisa que vem da China, do Japão, e, poxa, custa admitir que eles admitem erros, né? Isso me deixa meio trajada, sabe? Tô pensando assim, seriamente começar a boicotar, não vou comprar mais nada da China. Uma menina na outra leitura que eu fiz, na primeira, diz que eles até aceitariam fazer uma carta, alguma coisa, né, o Japão, mas tinha que tirar a estátua da Coreia. E aí as mulheres se negaram. Admitir, aí no momento que tirar a estátua, não vai ter uma coisa para representar e lembrar, e esquecer, sabe? Não quer que seja lembrado. Eu acho assim, memoriais são importantes para a gente saber essa história que a gente viveu, o que aconteceu, porque o ser humano sempre esquece. É impressionante, né? A gente sempre esquece as tragédias, as desgraças, né? E... Se eu fosse líder desse comitê das mulheres, eu ia mandar, cada mês que eles demorassem para admitir, eu ia mandar fazer mais uma estátua. Cada mês. Cada mês ia ficar cheio de estátua lá na frente. Até eles admitirem. Mas, né, eu não tô lá. Ai, gente, eu fiquei indignada com esse livro, mas ao mesmo tempo, assim, eu achei a escrita dela incrível. Como ela conseguiu despertar tanta coisa na gente, assim, tantos sentimentos, né? E de no final a gente ficar... Ai, ainda bem que ela escolheu esse final. Apesar de a gente saber que é uma ficção, né? Para pelo menos aliviar um pouquinho do quanto a história é pesada. Eu acho que a autora foi, assim, de uma delicadeza imensa, porque ela poderia ter destroçado muito nossos corações, mais do que ela já tinha destroçado. Ela realmente foi. E é o primeiro livro dela, né? Onde foi que eu li que é o primeiro livro? Quando a Cintia falou isso, eu pensei, né? Realmente, ela é muito delicada. Ela fala de temas muito pesados, mas, assim, que com certeza iriam acabar com a gente, porque não tem como você ler sobre isso, sobre esse tema e não ficar acabada, mas ela consegue tratar isso de uma forma um pouco mais delicada, entendeu? Ela retrata a verdade, ela é dura, né, ali na verdade, mas não sei, é uma delicadeza mesmo, porque eu já li coisas relacionadas a esses temas que eu falei assim, meu Deus, é muito cru, é uma coisa muito crua, e aí você, tipo, morre mais ainda, né? E aí eu acho que realmente ela conseguiu ter um pouco mais de delicadeza, né, retratando esse livro, né? E achei que ela, nessas partes de abuso, né? Ainda bem que ela não foi tão descritiva, porque senão a gente ia se acabar de chorar mesmo. Eu não consegui chorar. Eu sou chorona no livro, mas não consegui chorar. Achei tensa a história, me abalou, mas não consegui chorar. Mas gostei muito da história. E não sei se vocês assistem dramas coreanos, japoneses. O povo no Japão, eles são bem frios. Os japoneses são bem frios e acho que eles tratam as mulheres muito mal. Pelo menos nos dramas que eu já assisti, eles tratam as mulheres muito mal, são muito machistas. Já a Coreia agora está melhorando mais, pelo menos nos dramas que eu vi. Aí acho que a situação está mudando em alguns cantos. Sim, inclusive tem um drama na Netflix, eu indico todos assistirem, aborda bem sobre esse tema relacionado à Coreia do Sul.
que se chama Tomorrow. Tem um capítulo em específico que ele retrata bem essa parte da guerra, explica bem o que a Coreia passou e o que essas mulheres passaram. Vale muito a pena assistir, porque é algo que a gente está muito longe de ver. Não só na realidade de outro país, mas também no nosso país. É muita coisa escondida por debaixo do pano. Ô Mai, repete o nome. Tomorrow, amanhã. É o drama dos ceifadores, né? Isso, exatamente. É Eu só assisti uns perfeito esse drama. É lindo. Para quem é bem emotivo vai chorar, porque eu chorei em todos os capítulos. Ele é bem curtinho, mas vale muito a pena assistir. E retrata bem as questões abordadas nesse livro em relação à guerra, o que a Coreia passou. Eles explicam de uma forma bem resumida a cada capítulo, mas vale muito a pena assistir. É isso. Legal. Boa Sentei dica, para Mai. falar com vocês e dar boa noite. Boa noite, Mai. Boa noite, bicha linda. Eita, bora tirar logo a foto, mana. Tu tira aí, tu dá um Botem as pulinho carinhas aí. de vocês com os livros. Cuidem. O meu, cara, é o da edição da tag, né? E aí a tag tem esse encartezinho, só que eu não consegui ler ainda. Aí ele explica, ó, acho bem legalzinho. Explica várias coisinhas, depois eu vou até pegar para ler, eu Olha que ainda não. legal. Pois é, eu não leio antes porque eu não quero pegar spoiler, né? Enfim, eu vou parar de falar e bater a foto. Os tantos dele que vem spoiler, né? Eu antes, seguido que eu assinei, eu sempre li o cardzinho da revista. E aí depois eu também, depois de parar de tomar spoiler, eu parei de ler. Aí eu termino os livros e esqueço de ler. Não, mas eu também faço isso. Tem livro que no prefácio tem spoiler, eu não consigo entender isso. Amado. Pois bora, peraí. Deixa eu encontrar o negócio aqui. Cadê, mulher? Tá aqui. Vai. Ai, pera. Deixa eu ver se deu certo. Se nós ficamos bonitas ou perfeitas. Vê se eu tô com os dois olhos abertos. Só mulheres na reunião hoje, Tá todas indo lindas. pro lado. Como é? Só mulheres hoje na reunião, todas lindas. Agora o Ná apareceu. Eu não Oi, falei Ná. também. Tira a foto de novo. Agora que o Ná entrou. Ô, Ná, tira a foto de novo. Não, menino, não saiu. Saiu. Ele foi. Quando eu falei foto, aí ele. Desde o começo na reunião. Gente, só tava aparecendo pra mim a Chel, a Lu, a Paty, a Thay e a Maria Beatriz. Agora que eu vi que rolando pra baixo, aparece mais gente. Oi! Eu que não sei mexer nas tecnologias. Deu certo, viu, gente? A foto. A Jazz entrou, ela já estava? Já. Acho que já. Na foto. E o Rafa não aparece mais nas fotos, tá escutando. O Rafa tá trabalhando, Cici. Ele só botou pra cá. Alguém tem que trabalhar nesse clube. A gente escolheu que seja o Rafa. Vocês disseram que vai pro YouTube? Quem foi que disse que ia pro YouTube? Eu nem sabia. Ah, tá. Depois eu vou seguir lá. Tá bom. Pra não esquecer, né? O Rafa tá aqui, ó. Que tristeza. Não, gente, é porque desde acho que setembro do ano passado, talvez, a gente começou a colocar os vídeos das nossas reuniões, a gente começou a gravar e a colocar no YouTube, porque tem algumas pessoas que não conseguem participar do clube. E aí, assim, domingo a gente sabe que é um dia, né? Nem todo mundo pode vir, ainda mais por causa do horário e tudo mais. Então aí a gente achou que era melhor colocar, porque qualquer coisa depois a pessoa assiste e, né, não fica assim, né? Não fica sem ter com o que debater a história do livro. Então é isso. Falando que não saiu na foto. Quem? Adeu. Adeu não tá aqui, não. Tá.
Só não estava aparecendo, ela entrou e saiu. Eu estou Ela sim, entrou e saiu. eu não Não, vi o eu livro sei. todo. Não, Deu, eu tô falando que tu não tá. O vídeo. Eu apareci na foto. Botei o livro aí, minha Apareceu? cara. Sim, só que não saiu Pera- no print. Ixi, olha, Aparece eu lá estou de sendo rosa, bulinada. com batonzinho rosa. Estou me bulinando nesse A Dedê até penteou o cabelo e passou perfume hoje para participar. Como é que ela não apareceu? Exatamente. Suspense. Apareceu? Confirmou? Confirmou? Na minha foto ali não tá aparecendo ela. Pode não? Para mim Eu também não acho apareceu. melhor retirar a outra. É porque eu não tô conseguindo nem sair. O meu computador parece que deu um negócio aqui, sei lá. Peraí, deixa eu ver aqui de novo. Esse babado. Mas eu já postei a foto, né? Já tá no grupo? Sei. Não tá aparecendo a Dedê. Tá, não? Pois é, então não apareceu. Então entra aí. Dedê, entre de novo. Bora aparecer nessa Tá foto. também. Todo mundo. Bora. Entra todo mundo que quer tirar Dedê. foto. É, entra todo mundo que quer Dedê. sair na Sai foto. na foto. Indignada que você está pensando em esse livro. Tá? A Carol também não quer Só sair na produzir o foto? livro. Escuro. Cadê a Deu? A Deu não tá aparecendo pra mim, não, Deu. Pra mim tá aparecendo, bem bonita, de blusa rosa, batom rosa. De blusa rosa, tá aparecendo. Tá aparecendo de blusa Não. rosa, Ah, batom pronto, agora ela rosa. apareceu. Belíssima. Vai, Belíssima. peraí. Então bora. Pera, deixa eu encontrar de novo. Vai. De ganchis. Pronto, bora ver agora. A gente ficou bonito ou Agora, perfeito. minha filha. Agora foi. Olha que belíssima. Só gente linda, meu Deus. Vai Pera, vou fazer o quê? O salvar. melhor clube, né, gente? Com certeza. Ei, vocês já estão preparados para a leitura do Ei, próximo eu ano? tô Próximo me ano. sentindo- Próximo eu ano, tô me calma aí, sentindo Thay. com Oxi. Próximo mês. a homenagem do Ná. Não Tô me entendi, Tchau. sentindo com a homenagem que o Ná fez pro nosso clube no convite de formatura dele. Só amor pra ele. Caiu. Ah, é tudo! Agora vamos cantar parabéns? Maravilhoso. Ei, vamos cantar parabéns pra Lu! Bora! Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Hey, essa data querida. Hey, muita felicidade. Hey, muitos anos de Happy vida. birthday Hey, to you. Ô, Lu, eu vou comer o seu bolo. Eita. de segunda a segunda. Ô, Lu, eu vou comer seu bolo. Obrigada, gente. Obrigadão. Ainda tem bolo aqui, ainda não sobrou Eu tô bolo. cantando coreano. Nossa, que silêncio. Um pedaço de mundo bolo para cada um. É, bolo. Eu acho que dá pra mandar pro Sedex. Ai, gente. Meu Deus, até chegar aqui em Manaus já mofou tudo, já estragou tudo. Manaus é pelo menos um mês pra chegar. Se chegar, né? Capaz de só a Gente, mês caixa. que vem, Deixa pra Bienal. Quem for pra Bienal, eu levo o bolo. Boa ideia. Aí a gente faz um bolo só, reúne todo mundo, canta parabéns pra todo mundo. Pronto. Uma boa ideia. Pega aquele bolo de 3 andares assim, ó, a gente divide no começo do ano, metade do ano e final do ano. Pronto, resolvido. já comemora todos os aniversários, né? É isso daí. Falando em Bienal, O que foi? falando em Bienal, quem mora no Rio já pode deixar o chãos lá pra gente.
Falei assim, quem Acordou. Como é mora no que é, Rio de Janeiro já doutor? pode deixar o colchãozinho lá. Quem mora no Rio já pode deixar o Exatamente. colchãozinho lá pra gente dormir. Exatamente. Tomei. Colchão, a rede, Vai a fazendo esteira, estoque. tem tempo ruim, não. Quando é promoção, vai comprando colchão. Vai comprando. Ai, gente, e aí, olha só, em fevereiro a gente escolheu um outro livro que fala também sobre uma mulher coreana, né? Que é Kim Jong, nascida em 1982, mas é com uma temática diferente, né? Uma Esse acho que não vai chorar. Eu não sei, eu não li também, não li muito a resenha. Eu sei que é sobre uma mãe que tem que parar de trabalhar para cuidar do filho e ela começa a ver coisas. Então, ela tem... Parece que tem um filme, viu? E aí eu não sei te dizer como é que é essa história. Vou ler Do e lado. aí a gente vai discutir mês que vem. Mas Eu tô assim, até lendo. provavelmente a gente vai sofrer, porque a gente já está há 2 anos lendo o livro escrito por mulheres e a gente conta nos dedos que a gente não sofreu. A gente sofre até quando o livro é ruim, igual o Senhor Saboroso. Entendeu? A gente sofre sempre. Seja sofrendo pelo sofrimento, seja sofrendo que o livro é ruim, não importa. Vai entrar ano e passar ano nesse clube e o Senhor Saboroso vai sempre ficar como livro ruim desse clube. Não tem jeito. Vai ser a história contada assim, por todas as gerações de pessoas que entrarem nesse clube. Aniversário Nunca de 10 li. anos do clube. Aniversário de Nunca 10 li. anos do clube, vamos reler Senhor Saboroso. E só a Cíntia que gostou. Lembrando que só a Cíntia gostou. Tem que destacar esse Na ponto. verdade, A Cíntia perdeu a credibilidade nesse momento, quando ela disse que gostou do Senhor Saboroso. Perdeu totalmente a credibilidade. eu gostei de Todos os Pássaros do Céu também, acho que ninguém mais gostou. Não, mas eu gostei também Ai, de todos. não, aquele livro é bom, eu gostei. Eu gostei. Eu gostei também. Eu Ai, gostei. meu irmão. De Pessoas Normais, eu também gostei. Eu amei pessoas normais, cara. Amei pessoas normais. Não, mas Agora, Senhor Saboroso foi difícil. Cíntia, você só pecou no Senhor Saboroso. só Tá Bom. bom, então. Cíntia, Eu nunca vou errou, me tá redimir. errou no Senhor Saboroso. Você foi a única, não tem jeito. Eu fico pensando no trabalho da autora que deu pra escrever. Nenhum, né? Você vê como o livro é uma coisa totalmente democrática, né? Tem para tudo que é gosto, amada. Entendeu? Todo tipo, todo jeito, é isso aí. O importante é o pooling. Eu acho que eu nunca teve um livro que eu não tenha gostado. Como é que é? Eu acho que nunca teve um livro assim que eu tenha odiado, assim, de gostado e abandonado. Ah, eu abandonei a casa no fundo do lago. Tem um livro que eu abandonei, mas nem sei qual foi. Abandonei não, odiei um da Maya Banks. Qual? Um da Maya Banks, eu não me lembro agora o nome dele, de tão ruim que é. Contemporâneo. Mas Maya Banks é mais romance contemporâneo, né? É tipo mas tem de época também. Não me agradei. Ei, meu povo, eu vou ter que ir embora agora, que eu tô meio aperreada aqui, mas adorei a nossa reunião, foi show. Leiam o livro de fevereiro, que eu acho que também vai ser muito bom. E é isso, muito bom. Exato, muito bom estar aqui com vocês, ter vocês novamente esse ano. Espero que seja um ano de leituras incríveis. Exatamente. Bom rever todas vocês, lindas, maravilhosas. Espero que esse ano possamos estar reunidos todos os meses e chorando muito, porque olha, vai ser só ladeira abaixo, viu? Eu acho também. Começamos já no fundo do poço. Na próxima eu apareço. Mas aí eu penso, depois desse fundo do poço, não tem mais como a gente descer, amada. Agora tem que ser para cima. Porque o fundo do poço já foi o primeiro livro. Isso, a gente bebe o resto da água que está no fundo do poço e sobe.
Eu acho que vai ser difícil encontrar o mais pesado, mas é isso aí. Concordo. Um beijo, gente. Beijo, Fiquem gente. bem, Até a se próxima, cuidem. lindas. Se cuidem. Até mais. Até Beijo, a pessoal. próxima. Fiquem Tchau, bem. tchau. Tchau. Beijo, Tchau. beijo. Tchau, tchau. Beijo.